Algo interessante sobre aquilo que eu vou ministrar essa noite, que tem a ver com o relacionamento. Nós, seres humanos, por natureza, nós temos uma dificuldade de se relacionar uns com os outros. Porque a natureza relacional criada por Deus, ela foi deturpada quando o homem decide comer do fruto. E o homem cai. E nós vemos essa dificuldade de forma estrondosa quando nós passamos a analisar o casamento. E se a gente começar a fazer uma investigação, uma pesquisa, melhor dizendo, nós vamos constatar que grande parte dos divórcios atualmente é devido a esses problemas relacionais. Se ouve muito, principalmente em relação aos famosos, ciclano se divorciou de fulano porque era uma relação insustentável, porque havia diferenças irreconciliáveis. E por aí vai. Há diversas desculpas, diversas coisas que o ser humano impõe para poder se desvincular de uma relação. Perdão, gente. Molhei até minha Bíblia agora, gente. Me empolguei. Então, esse fato desse aspecto que eu citei do casamento, não é só no casamento que acontecem essas diferenças irreconciliáveis, que muitos dizem que é irreconciliável, mas é numa amizade. As pessoas têm rompido alianças por conta de diferenças, por conta de uma escolha política, por conta de N motivos. Pessoas têm rompido alianças. E pessoas matam por causa dessas diferenças. Estão matando umas às outras por causa dessas diferenças. E o texto que a gente vai entrar vai se tratar praticamente disso. E no meio da igreja, Paulo, ele lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai falar sobre a questão da divisão dentro da igreja, de inimizades dentro da igreja. E ele fala uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu leio essa passagem, que o culto de vocês tem feito mais mal do que bem. Já pensou se você chegasse aqui nessa igreja e você saísse daqui mal, certamente voltaria outra vez? Como pode numa igreja, um culto que é para Deus, que é uma palavra de Deus, fazer mais mal do que bem? E Paulo, ele vai tipificando as coisas que aconteciam naquelas reuniões. Ele fala sobre o egoísmo, sobre heresias, sobre diversas coisas, sobre a falta de amor e relacionamento, sobre esperar uns aos outros, se submeter uns aos outros. E essa é a maior dificuldade em qualquer relação que nós possamos ter, seja ela o casamento, uma amizade. Essa é a nossa grande dificuldade, porque toda vez que nós passamos por um problema em nosso relacionamento, seja de casamento ou amizade, a gente acaba sempre transferindo a culpa para o próximo. A gente acaba sempre transferindo a responsabilidade para o próximo. Não, ele deveria ter feito assim, ele deveria ter feito assado, ele não deveria ter agido dessa forma comigo. A gente sempre quer ficar nesse jogo de empurra. Ah, foi ele. Ah, não, foi você. Ah, não, foi ele. Ah, não, foi você.
E isso acaba desgastando o relacionamento, em vez das pessoas olharem para dentro de si e perceberem aquilo que eles estão fazendo de errado. E o texto que eu queria entrar fica lá em Gênesis 4, versos 8 e 9. Na verdade, vou entrar só no 8. Amém. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Como eu disse anteriormente, o homem ele peca, ele é expulso do jardim, lugar de relacionamento, que daí já começa toda essa história de transferência de culpa. Quando o homem come do fruto e ele percebe que está nu, ele se esconde de Deus e Deus começa a indagar o homem, como que ele sabia que ele estava nu? Aí o homem fala, eu comi do fruto. Aí reclama, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, começa a transferir a responsabilidade daquele ato que ele cometeu para a mulher. Ele começa a ser negligente. Primeiro ele é negligente com a palavra de Deus, desobediente, e depois ele começa a transferir a responsabilidade daquilo que era para ele cumprir para a mulher. Não, foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Não foi culpa minha, não foi eu que comi o fruto. É como se ele estivesse dizendo isso. Não foi eu que comi o fruto, foi a mulher que tu me deste. Ela que enfiou na minha boca o fruto, lá vai, come. Não é bem assim. E a partir daí, eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos e eles na terra, eles começaram a desfrutar da intimidade um do outro. Eles geraram 2 filhos. Caim, cujo significado do nome não se sabe, e Abel, cujo significado é fôlego. Os dois exerciam funções diferentes na terra. Um era pastor de ovelhas e outro lavrador. Sendo que o que eles tinham mais em comum era a questão que os dois eram sacerdotes. Eles tinham um desejo de restaurar um relacionamento com Deus. E nesse desejo de restauração, ele se propõe a levantar um culto ao Senhor. E eles levantam um culto ao Senhor. Abel vai e prepara a melhor das ovelhas, melhor dos cordeiros, e oferece ao Senhor. E o Senhor, ele se agrada, ele sente aquela oferta como um cheiro suave. O Senhor se agrada. Porém, Caim, ele não vai levantar a mesma oferta que Abel, mas é uma oferta daquilo que ele fazia, que ele era lavrador. Porém, Deus rejeita a oferta de Caim. E Caim, ele tomado de inveja,
ele decide matar o seu irmão. Ele decide matar o seu irmão, Deus ele aparece para Caim. Deus ele aparece para Caim, pergunta: onde está o seu irmão Abel? A resposta dele não é de impressionar, porque para uma pessoa que foi cruel a ponto de matar o próprio irmão, a resposta dele não é de se impressionar. Ele diz: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, o mesmo padrão comportamental de Adão passou para Caim. O mesmo padrão de transferência de responsabilidade. O mesmo padrão de transferir a responsabilidade daquilo que ele deveria fazer, que é tomar conta do seu irmão. Porque Caim ele era o mais velho. Ele era o primogênito. A mesma transferência de responsabilidade que Adão cometeu ao passar a bola da vez para a mulher dele. E com a gente não é diferente. Com a gente não é diferente. Sabe por que Paulo ele fala que o culto faz mais mal do que bem? Por conta do egoísmo do homem, de querer fazer as coisas só para si. O povo naquela época, eles queriam comer todo mundo, a ceia, e esqueciam um dos outros. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente pensa tanto em nós mesmos que nós não nos damos conta de que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Quantos lugares vazios estão? Se você parar para pensar aí, tem pelo menos umas 2 pessoas que vêm na sua mente que não vêm ao culto, tem há bastante tempo. E qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade dentro disso? Eu preciso saber aonde está o meu irmão. Aonde está o meu irmão? E foi essa pergunta que o Espírito Santo ele me fez nesse altar. A gente estava no momento de oração domingo e eu estava aqui em pé, olhando para a porta, quando eu vejo a Thaís entrando. E eu olhei de relance assim, ela tinha vindo de Uber Moto, sendo que eu pensei que era o esposo dela. Por um momento veio na minha mente que eu pensei, caramba, é ele, é o Davidson. Sendo que ela falou, não é ele. Aí o Espírito Santo foi e ministrou ao meu coração. Aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Você tem cuidado do seu irmão? Você tem sido o tutor que o seu irmão precisa? Aonde está o seu irmão? A gente tem que parar de sermos egoístas a ponto de esquecermos o nosso irmão. A ponto desse irmão que nós estamos esquecendo morrer na fé. Nós precisamos parar de ser egoístas. Porque é isso que Deus espera de nós. Que quando Ele fizer essa pergunta, provavelmente, eu acredito que Deus ele vai fazer lá naquele grande dia. Quando nós chegarmos diante dele, ele vai perguntar isso também. Ele vai perguntar isso. Cadê o teu irmão? Eu sei que a salvação ela é individual. Mas Deus ele nos deu responsabilidades.
Deus, ele nos confiou responsabilidade. Deus, ele nos confiou pessoas para cuidar. Deus, ele nos chamou para cuidar de vidas. Amém? Deus, ele confiou pessoas aos nossos cuidados. Não à toa que faz parte do chamado dele para nossas vidas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Tem muitos discípulos nossos aí fora perdidos. Irmãos, discípulos, estão esperando o nosso posicionamento, que nós possamos nos reposicionar e sermos tutores desses nossos irmãos. Estão perdidos, estão esperando o nosso posicionamento, estão esperando a nossa ligação, estão esperando a nossa mensagem no WhatsApp. Eles estão nos esperando. E o que nós temos esperado para poder tomar essa iniciativa? Porque o Senhor tem nos chamado para isso nesses dias. Ele tem perguntado isso. Aonde está o seu irmão? E o mais interessante é que Jesus, ele traz meio que esse mesmo paralelo. Quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Todo mundo aqui já conhece essa parábola. Quando o homem está ferido, meio morto, o sacerdote vê, passa de largo, o levita vê e passa de largo também, até que aparece o bom samaritano. Eles têm o mesmo comportamento de negligência e transferência de responsabilidade. Mas sendo que existe um agravante interessante aqui. Por que eles transferiram essa responsabilidade para o próximo? Porque eles tinham medo de quebrar a lei. Porque em Levítico 21:11 vai dizer que o sacerdote e o levita, eles não podiam tocar em pessoas mortas, nem se fossem os seus pais e nenhum membro de suas famílias. E eu vejo muita gente metendo malha nos dois, falando que eles são responsáveis, eles deveriam ter atendido, sim. Mas o zelo pela lei fez com que eles fossem negligentes. O zelo pela palavra de Deus, muitas das vezes, impede a gente de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Muitas das vezes a vontade excessiva de estar cumprindo aquilo que está escrito nos impede de relacionar uns com os outros. E Jesus, ele vem dizendo, eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. Não viste o que aconteceu quando Davi estava com fome e os soldados, eles não foram lá na mesa pegar os pães da proposição? Era algo estritamente proibido, era só para os sacerdotes. Mas mesmo assim, ele usando de misericórdia com os soldados, com aqueles que estavam lá com fome, ele foi lá e fez aquilo que pela lei não é visto como certo. E muitas das vezes a gente vai precisar fazer coisas assim, coisas ousadas pelo nosso próximo, coisas ousadas para poder cuidar do nosso próximo, coisas que as pessoas vão dizer que é loucura, coisas que as pessoas vão dizer, você é louco, coisas que as pessoas vão questionar, isso não é vontade de Deus. Pessoas religiosas vão questionar, isso não é vontade de Deus, isso não está na Bíblia. Mas você vai precisar fazer porque
Aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Essa é a pergunta de Deus para nossas vidas nessa noite. Aonde está o seu irmão? A gente precisa sair daqui com o nosso comportamento, com esse paradigma quebrado de negligência e de transferência de responsabilidade. Precisamos nos voltar de verdade para a palavra de Deus. Mas não podemos deixar que o zelo por essa palavra nos atrapalhe naquilo que é a vontade de Deus. Que é que nós andemos em comunhão, em relacionamento e que a gente não se esqueça de ninguém. Que a gente não deixe ninguém para trás. Porque o reino de Deus, ele é um reino de amigos, ele é um reino de relacionamento. Ele é o reino para todos. Que a gente possa sair daqui nessa noite com a nossa mentalidade transformada ao ponto de chegarmos em casa e ligarmos para aquela pessoa que está há muito tempo sem vir para a igreja e falar: vamos para o culto domingo. Vamos para o culto domingo. E perturbar mesmo essa pessoa. E não deixar ela em paz, no bom sentido da palavra. Que nós possamos sair daqui com esse pensamento. E não sermos mais negligentes com isso. Não sermos mais... mas fulano isso, fulano aquilo outro. Tantas vezes convidei fulano para vir e ele não vem. Você está transferindo a tua responsabilidade para o próximo. Foi você que Deus chamou para poder ir até essa pessoa. Para de transferir a responsabilidade. Vai ter uma hora de tanto transferir a responsabilidade que realmente Deus vai passar a tua responsabilidade para outro. Mas para de transferir. Deus chamou foi você. Deus chamou foi você para cuidar do seu irmão. Deus não chamou fulano e ciclano, chamou você. Essa responsabilidade é sua. Não passa para ninguém, não passa para frente. Não seja negligente. Não passa para frente essa oportunidade que Deus tem te dado de fazer a vontade dEle. Não passa essa oportunidade. Porque a cada oportunidade que nós deixamos passar, mais longe, mais distante daquilo que Deus quer para nossas vidas, a gente fica. E quando a gente for ver, a gente está vindo para a igreja quinta, domingo. A gente vem, senta, assiste o culto, louvor, palavra abençoada e tal. E dentro da gente não muda nada. Porque a gente não entende aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa é que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Você se colocando no lugar do seu próximo, você gostaria de que as pessoas não fossem atenciosas com você ao ponto de negligenciar, ao ponto de você ficar totalmente afastado da comunhão e as pessoas nem aí para você? Que a gente possa mudar a nossa mentalidade hoje, em nome de Jesus. Que a gente possa ir atrás dos nossos irmãos que estão afastados. Eu sei que você consegue pensar em pelo menos 2 pessoas aí na sua mente. Coloca a sua mente para funcionar. Eu sei que você consegue pensar em 2 pessoas, pelo menos aí. Vamos colocar um desafio para nós mesmos. Para no domingo a gente chegar com essa igreja abarrotada. E pessoas se rendendo, pessoas aceitando Jesus novamente. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para aqueles que creem. E o poder de Deus, ele começa por coisas simples. Começa pelos princípios de Deus.
O princípio de Deus é que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E o segundo princípio é amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Queria convidar a todos a ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo ele nos incomode. Que o Espírito Santo ele nos incomode verdadeiramente num ponto que a gente não se sinta em paz. Que a gente possa sair daqui para nossas casas e mandar mensagem para pessoas, ligar para pessoas. Pessoas que andam distantes da comunhão dos santos. Pessoas que não estão mais na comunhão dos santos. Que o Espírito Santo ele nos incomode nessa noite. E você que conhece alguma pessoa que há bastante tempo já não anda mais em comunhão, liga para essa pessoa. Pergunta como é que você está, meu irmão. Eu estou com saudade de você na comunhão. Poxa, como eu estou triste de não ver você mais firme na fé como antes. Poxa, vamos congregar de novo. Vamos congregar de novo. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer te levar para um relacionamento com ele. Vamos congregar de novo.